Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Beleza. Dando prosseguimento ao estudo de calorimetria, né? A fim de que, por isso é uma matéria mais complexa, vocês terem um entendimento melhor dessa parte inicial, eu resolvi, nessa aula de hoje, fazer mais exemplos, tá? Fazer mais exercícios acerca de calorimetria. Não avançar. Vamos deixar para avançar a matéria na próxima semana. Eu quero nessa semana fazer mais 4 exemplos com vocês, tá? E vou deixar lá na aba, né, de atividade, né, para vocês. Se eu não me engano, são 4 ou 5 exercícios para vocês poderem fazer, certo? Para poder ficar tudo ok. Então vamos lá. Quais são os exercícios? Eu coloquei aqui, vou colocar lá também na aba, tá? No mural, né? Esses exercícios estão aqui, mas também vou colocar lá para vocês, caso queiram acompanhar, tá? Questão número 1. Tá? Vamos lá começar pelo número 1. Qual a quantidade de calor necessário para elevar a temperatura de 500 gramas de chumbo, né? Onde ele mostra para a gente aqui, ó, que o calor específico desse chumbo é 0,030, de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius. Tá? Então tem a massa aqui, 500, tem o calor específico e tem a variação de temperatura. Né? Tem a temperatura inicial e afinal a gente vai fazer essa variação. Tá? E ele quer saber a quantidade de calor. Então vamos lá colocar, né, na primeira folha, né? Vamos lá. Exemplo número 1, tá? Então vou colocar aqui aquilo que o problema nos deu, lá para poder facilitar nossa visualização. Ele nos deu a massa, que é de 500 gramas, certo? Nos deu o calor específico do chumbo, que é 0,030 caloria por grama grau Celsius, certo? E nos deu a temperatura inicial, 20 graus Celsius, e nos deu a temperatura final, que é de 60 graus Celsius. Beleza? Então a variação de temperatura, 60 menos 20, a gente já começa logo por ele, para poder já ter o valor todos aqui. 60 menos 20, eu vou ter 40 graus Celsius de variação de temperatura. Para quê? Porque eu vou colocar aqui na fórmula quantidade de calor, né? Vou botar a fórmulazinha aqui em cima, quantidade de calor, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, qual é a massa? A massa é de 500 gramas. O calor específico, 0,030, né? E a variação de temperatura, 40. Tá? Beleza? Para facilitar a vida, eu vou até mudar aqui a cor aqui, ó. Vamos pegar o vermelho para facilitar, para a gente visualizar melhor. Eu vou aqui, ó. Cada zero que eu cortar, tá? Eu vou andar a vírgula uma casa para a direita. Então, ó, 1, 2, 3. Então a vírgula sai daqui, ó. 1, 2, 3. Certo? Então eu vou ter quantidade de calor, 5 vezes 30 vezes 4. Certo? Multiplicando eles, né? Vou botar aqui o preto de novo. Multiplicando eles, 5 vezes 30 vezes 4. 30 vezes 5 nós vamos obter 150. 150 vezes 4, 600 calorias, certo? Então, a quantidade de calor aqui é de 600 calorias, tá? No exemplo número 1. Já no exemplo 2, vamos voltar lá.
Um bloco de 2.000 gramas é submetido ao resfriamento, passando de 50 graus Celsius para 0 graus Celsius. Observe que ele diminuiu a temperatura. Nesse processo são perdidos 40 quilocalorias, 40.000 calorias. Calcule o calor específico do material que constitui o bloco. Certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, né? Exemplo número 2. Então vamos colocar o que é nos dado. Massa do bloco 2.000 gramas, certo? Temperatura inicial 50 graus Celsius, tá? Temperatura final 0. Temperatura final, né? Só apagar aqui, ó. Temperatura final 0 graus Celsius, tá? E a quantidade de calor foi uma quantidade de calor perdida, cedida. E como é que eu represento isso? Represento com um negativo. Observem este negativo, tá? Ó, vou até aqui apontar para vocês, ó. Melhor, fazer mais bonitinho, ó. Vou aqui, ó. Observe o negativo. Esse negativo, certo? Representa que ele perdeu calorias. Beleza? Então perdeu 40 quilocalorias, tá? 40.000 calorias. Já transformando para facilitar a nossa vida, tá? Lembrando que para transformar de quilocalorias para calorias é só multiplicar por 1.000. Nada demais. Beleza? Então ele quer o calor específico. Ah, professor, não lembro qual é a fórmula. É a mesma fórmula. Q igual a MC delta T. Só que, o que ele quer aqui? E aí eu vou pegar aqui que eu gostei dessa paradinha aqui, ó. Eu vou achar quem? Eu vou achar o C. Ele me quer é o C. Ele quer que eu encontre o C. Certo? Então vamos botar ele em evidência. Calor específico igual quantidade de calor dividido por massa vezes variação de temperatura. Certo? Atenção aqui para a variação de temperatura. A gente acabou até não fazendo logo de início. Vai ser o final menos o inicial. Então vai ser 0 menos 50. Certo? 0 menos 50. Que vai dar menos 50 graus Celsius. Lembrando que ele perdeu temperatura. Diminuiu a temperatura. Então tem que ser a variação, tem que ser negativa. Tá? Então eu tenho lá menos 40.000 calorias dividido por quanto? Por 2.000, que é a massa, vezes menos 50. Eu vou botar entre parênteses aqui, menos 50. Não tem problema que o menos, ó, menos daqui de cima. Vamos pegar aqui o amarelinho, ó. Esse menos. E fiz besteira. Deixa eu só voltar aqui. Peguei a caneta errada. Aqui, ó. Esse menos. Com esse menos. Menos com menos. Vai dar o quê? Mais. Menos com menos. Vamos ter o mais. Certo? Vou pegar logo o vermelho aqui. Para facilitar. Por quê? Vou cortar cada zero aqui de cima e de baixo, ó. Um zero com zero de baixo. Um zero com zero de baixo. Outro zero com zero de baixo. Outro com outro. Pronto. Facinho. Certo? O negativo com negativo vai dar positivo, né? Vamos ter ele positivo, né? Então eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 5, 10.
4 dividido por 10. 4 dividido por 10, 0,4. Certo? Vou botar aqui embaixo para ficar mais, né, menos bagunçado. 0,4 calorias por grau Celsius. Essa é o calor específico dessa substância. Certo? Beleza? Ó, se tiver dúvida, comentem aí, tá? Perguntem. Não tem, eu faço mais exemplos se for o caso, tá? Vamos para a questão número 3. Questão número 3 fala o seguinte: para aquecer 1 quilo, 1000 gramas, de uma substância